Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao live do Apostolado de Garabandal. Hoje em especial vamos ter aqui a presença de convidados especiais, dois grandes sacerdotes, nossos amigos, o Padre Sousa Lara, de Portugal, e o Padre Braulio, do Brasil. O Padre Sousa Lara, portanto, é sacerdote da Diocese de Lamego, em Portugal. Nasceu em Lisboa a 15 de julho de 75, licenciou-se em Gestão e Administração de Empresas, Universidade Católica, doutorou-se em Teologia na Universidade Pontífica da Santa Cruz, em Roma, portanto, atualmente é pároco das paróquias da Folgosa do Douro, Valença do Douro, Desejosa, assistente espiritual da Comunidade de Servos de Maria do Coração de Jesus, presidente da Comissão para a Missão e Nova Evangelização da Diocese de Lamego. O padre Braulio é da paróquia de Santo António de Pádua, Várzea Grande, da Arquidiocese de Cuiabá. Nasceu em Minas Gerais, a 31 de agosto de 82, foi batizado 19 dias depois e recebeu a educação católica no Colégio Santos Anjos. Em 2009 ingressou na Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, de Unianos, onde permaneceu por 4 anos até 2012. Desde então continua o seu trabalho de evangelização na Arquidiocese de Cuiabá, atualmente como vigário da paróquia Santo António, em Várzea Grande. O tema de hoje da nossa live vai ser sobre as mensagens de Garabandal. Então iremos aprofundar da melhor maneira possível e com a ajuda do Espírito Santo sobre as duas grandes mensagens de Garabandal que Nossa Senhora falou em Garabandal entre 1961 e 1965. A primeira mensagem, uma mensagem que foi logo no início das aparições, a 18 de outubro desse mesmo ano, de 61, e depois, muito mais tarde, já no final das aparições, Nossa Senhora volta a dar uma mensagem para o mundo, a segunda mensagem, que ocorreu a 18 de junho de 1965. Temos aqui duas mensagens muito importantes que é preciso dar evidência cada vez mais. Aliás, todo o segredo, digamos, da nossa vida cristã e para que realmente possamos cumprir com a mensagem de Garabandal está indicado na primeira mensagem e na segunda. Por isso é fundamental compreendermos, e nada melhor do que termos o Padre Sousa Lara e o Padre Braulio aqui connosco. Padre Sousa Lara, seja bem-vindo. Obrigado. Aqui à live do Apostolado de Garabandal. Muito obrigado por estar connosco e ter aceito o convite. É uma alegria. De estar aqui connosco. É uma alegria estar aqui. Eu gosto muito do apostolado e, sobretudo, do conteúdo das mensagens, que são apelos importantes para o mundo em que vivemos hoje. Exatamente. Padre Braulio, seja bem-vindo à nossa live. O apostolado, muito obrigado por ter aceito o convite de estar connosco neste dia. A alegria é toda minha e vamos falar, sim, da nossa experiência com as mensagens de Garabandal e esse conteúdo é tão importante para a vida da igreja, dos sacerdotes e do povo em geral. Né? É com muita satisfação. Exato. Muito obrigado. Temos também connosco nesta live a Simone, que é da equipe do Apostolado de Garabandal do Brasil. Olá, Simone. Olá. Tudo bem? Olá, uma alegria estar com vocês, é uma honra e privilégio estar com 3 autoridades nas mensagens de Garabandal e aparições marianas. A Simone faz parte da equipa do Apostolado de Garabandal e como outras pessoas também que não estão aqui presentes, mas estão em espírito e estão-nos a acompanhar, toda a equipe do Apostolado de Garabandal, desde já um grande abraço para todos, para a Sónia, para toda a Daniela, que está aqui também connosco no estúdio a ajudar-nos, a Marlúcia e todas as restantes pessoas. Eu não vou estar agora a falar uma a uma, mas compreendem que estão connosco e nesta live e são parte da alma do apostolado. Por isso, então, vamos então, antes de tudo, queria pedir então ao Padre Braulio e ao Padre Sousa Lara se podiam fazer uma bênção inicial para esta live, para que tudo corra bem e que os santos anjos nos acompanhem. Por favor, Padre Eduardo. Padre, oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Pai Santo, derramai agora sobre os nossos corações a graça do Espírito Santo,
abri os nossos corações às tuas divinas inspirações e para que possamos fazer com fruto este tempo de meditação nas mensagens da nossa querida Mãe do Céu. Querida Mãezinha, São Miguel, todos os anjos e santos de Deus, benditas almas do purgatório, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. A primeira pergunta que eu queria fazer ao Padre Sousa Lara e ao Padre Braulio é em relação a Garabandal. Quando é que ouviram falar de Garabandal por primeira vez? Padre Sousa Lara. Quando é que foi a primeira vez que ouviu o tema? Certamente durante a adolescência, durante a infância, porque na minha família, seja o meu avô, seja o meu pai, falava-se muito à mesa sobre as revelações de Nossa Senhora, e Garabandal é muito conhecida em Portugal em geral. E portanto eu ouvia falar de Garabandal, entre outras aparições. Depois o conhecer mais o conteúdo das aparições foi mais tarde, foi depois dos 20 anos. Por volta dos 20 anos eu também conheci mais profundamente a mensagem de Fátima, e no seguimento do estudo que fiz da mensagem de Fátima, também conheci a mensagem de Garabandal, ou as mensagens, que eu diria que estão muito relacionadas, que é uma continuação um pouco da mensagem de Fátima. Portanto, só mais tarde, só lá para os 21, 22 anos, é que eu tive mesmo os textos na mão, digamos assim. É interessante, porque realmente também é interessante, porque no meu caso também, Garabandal começou em Fátima. Começou depois de um retiro em Fátima. E não deixa de ser interessante esta ligação entre o Garabandal e Fátima, e também em relação ao apostolado, e é interessante esta ligação, não é? Que existe desde o início. E em termos de conteúdo é muito evidente. Quem estuda a mensagem de Fátima e depois vê a mensagem de Garabandal, vê-se que é o mesmo conteúdo, no fundo são os mesmos apelos. Não há grandes dúvidas, parece-me, não é? De que é a mesma senhora que convida ao mundo à conversão. Mas sim, pronto, sem dúvida. E o Padre Sousa Lara já esteve em Garabandal? Tive duas vezes. Uma vez com poucos amigos, e uma segunda penso que foi numa peregrinação que passámos por lá. E já celebrei lá a missa e gostei muito do ambiente, porque é uma viagem no tempo. Garabandal não se desenvolveu muito, como as pessoas que já lá foram sabem, e portanto vê-se como Deus gosta dos simples, dos pequeninos. É um ambiente muito rural, muito simples, um contacto muito forte com a natureza. Pronto, e portanto hoje ainda se consegue imaginar bastante bem o que é que terá sido o que aconteceu ali há 50 anos, há 70 anos. Quer dizer, é muito bonito. Sim. E o padre Braulio, quando é que foi a primeira vez que ouviu falar de Garabandal? Então, eu sou de Minas Gerais, né? Sul de Minas Gerais. E tinha um amigo meu em Varginha, o senhor Carlinhos. Ele tinha um apostolado maravilhoso das mensagens de Nossa Senhora. Ele divulgava as mensagens, principalmente Rainha da Paz, né? Mensagens que ainda estavam sendo acompanhadas pela igreja, né? Como Medjugorje, Rosa Mística, e ele tinha um apostolado muito bonito sobre Garabandal. Fazia de forma serena, né? Com o grupo mariano. Depois da Santa Missa, ele distribuía folhetinhos, jornaizinhos, muito sereno, em comunhão com o pároco, né? E ele falava muito sobre Garabandal. E um dia eu perguntei, mas o que é Garabandal? E aí ele foi me explicar. Olha, fica na Espanha, perto de Portugal, etc. Nossa Senhora se manifestou como uma Virgem do Carmo, como a mãe dos homens.
e ela falava essencialmente de um aviso, de um milagre e de um castigo. E eu sempre fiquei meio confuso com isso, aviso, milagre, castigo, o que viria a ser, né? E um pouco assim, curioso, no bom sentido, de entender as coisas de Deus, eu fui procurar. E aí veio à minha mão um livro do Olivo Sesca, eu acho que eu tenho ele aqui, vou pegar aqui na biblioteca. Esse foi um dos primeiros livros sobre Garabandal no Brasil. Sim, esse livro Sim. aqui. Deixa eu pegar aqui. Dá licença. Isso é uma referência muito conhecida, esse livro, no Brasil. Penso que foi dos anos 70, 80. Esse livro. Exatamente, é esse. Anos 80 para 90, né? É, e aí, depois é de ter o primeiro contato com o livro Garabandal, Os Tempos Finais, aí eu entendi e fui me aprofundar e vi que a igreja está acompanhando Garabandal, né? Garabandal não foi colocada de lado, né? A igreja está acompanhando. Claro que não, claro que não. E da sua vivência, padre, Braulio, em Garabandal, foi connosco este ano, foi uma graça ter connosco na peregrinação que fizemos a Garabandal em julho. O que sentiu lá, padre Braulio? O que é que achou, o que é que notou mais evidente nesse lugar? Como o padre Duarte disse, é um lugar assim onde que Deus parece que não quis que Garabandal fosse afetado pela modernidade, né? Meio que preservado, um ambiente rural, bucólico, muito bonito, e é impossível não sentir a presença de Nossa Senhora lá. É impossível. As pessoas, o jeito simples, né? E aquele contato assim com as montanhas, com a natureza, o ar, né? A atmosfera de Garabandal é muito especial. E eu tive uma experiência assim tão forte, tão bonita, né? Que nós chegamos à tarde, na Europa no verão, 9 horas da noite, ainda está claro. E aí eu subi a Calera, eu subi até lá o Los Pinos, foi eu e mais dois amigos, eu fui mais rápido na frente, nós estávamos em 3, e quando nós chegamos nos Los Pinos, umas 9h30 da noite, ainda claro, por conta de ser verão, veio uma jarrada de vento muito forte, um vento muito forte, impetuoso, muito forte. Mas uma coisa assim, muito forte, um vento onde que estava levando o corpo. Uma ventania que eu nunca vi. E aquilo começou a me compungir o coração. Os meus pecados começaram a vir à tona, minha história. Eu comecei a ficar, eu falei isso com o padre Francisco, eu comecei a ficar contrito, e, ao mesmo tempo, uma sensação de indignidade de estar ali, de pisar. Eu lembrei um pouquinho da cena de Moisés, na sarça ardente. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é santo, né? Não és digno de estar aqui. E aí veio aquilo no meu coração, achei que aquilo podia ser algo da minha cabeça, mas os 2 irmãozinhos que estavam comigo, os 2 companheiros, eles sentiram a mesma coisa, uma contrição profunda, uma vontade de emendar de vida, e rapidamente aquele vento passou, veio uma bonança, a gente desceu, rezando o terço, e aquilo está impregnado na minha alma até hoje, aquela experiência ali no Los Pinos, né? E tem a ver, Garabandal tem tudo a ver com esta manifestação da misericórdia de Deus, mas também de um Deus que clama pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida. É o que ficou para mim, né? Sim, sem dúvida, que Garabandal é um chamamento urgente à conversão, e é isso que resume realmente a história de Garabandal, é um chamamento urgente, e daí realmente a primeira mensagem, e uma segunda mensagem com a insistência de Nossa Senhora, não é? Em não querer a nossa condenação, tal e qual como faz referência na segunda mensagem. A Simone foi uma das primeiras peregrinas a vir connosco a Garabandal,
já veio várias vezes a Garabandal. Simone, como é que foi também para ti a primeira experiência de pisar a terra de Garabandal? Bom, para mim, quem me levou a Garabandal também foi Fátima e o apóstolo Santiago, né? Na verdade, meu esposo e meu filho iam fazer uma peregrinação a Santiago de Compostela, nós estávamos vivendo no Porto, e por diversas circunstâncias, nós acabamos descobrindo que haveria, dentro de poucas semanas, uma peregrinação a Garabandal. Eu nunca havia ouvido falar dessas aparições e já estava bastante impactada na época, isso foi em 2012, pelas aparições de Fátima, né? Eu confesso que eu nunca prestei muita atenção à questão das aparições marianas, mas as aparições de Fátima tinham tocado de forma assim muito especial meu coração, né? E o meu esposo, então, ele que se chama Santiago, que estava indo em peregrinação a Santiago de Compostela, falou: vai a Garabandal, vai conhecer Garabandal. Acabei indo e realmente para mim foi uma surpresa, porque quem conhece o Santuário de Fátima tem aquela impressão, né, de que todos os locais de aparição mariana são locais já assim com santuários, com bastante diferentes do que foram na época, né, como Lourdes, como Fátima, mas Garabandal é um lugar assim que continua preservado, né, no alto das montanhas, e me lembrou um pouco Assis também, né, a gente vai em Assis, a gente parece que a gente se transporta para aquela época de São Francisco, e parece assim que Deus quis preservar aquela região daquele jeito, né, e a sensação que eu tive lá é assim que a qualquer momento Nossa Senhora iria abrir a porta e me convidar para tomar um cafezinho, né, parece que ela está aqui presente na cidade. E quando o Papa Paulo VI falou a segunda vida de Nossa Senhora na Terra, a impressão é que ela continua ali, assim, presente, e que a gente, em algum momento, vai ser recebida por ela, né? E essa experiência que o Padre Braulio teve, tantas outras pessoas tiveram, assim, de tantos relatos dessa sensação, dessa proximidade tão forte com Nossa Senhora, com Jesus, assim, é um lugar onde realmente o céu toca a terra, a gente presencia isso de forma muito intensa, né? Exatamente, eu penso que Deus tem preservado a Garabandal para o dia do grande milagre, ver aquelas montanhas em redor, não é? Porque a própria profecia fala que será visto nas montanhas em Garabandal e nas montanhas em redor. Com esta vista maravilhosa que tem Garabandal, não é? Está tudo preservado, não é? Para esse belo momento, não é? E eu acredito também que Deus sabe bem o que faz e tudo está encaminhado para isso. E acredito que realmente será muito belo quando esse milagre ocorrer em Garabandal, nos Pinos, será maravilhoso. Espero poder estarmos todos lá juntos, Padre Sousa Lara, Padre Braulio, Simone. Era bom que pudéssemos lá estar nesse dia, mas pronto, era um dia abençoado. Amém. Então, em relação para aprofundarmos um bocadinho mais sobre a mensagem de Garabandal, portanto, nós temos houve dois momentos, não é? Tanto uma primeira mensagem e uma segunda mensagem. A primeira mensagem que foi esta que está aqui no nosso ecrã, de fazer muitos sacrifícios, penitência, visitar o Santíssimo com frequência, mas antes temos de ser muito bons. E se não o fizermos, virá sobre nós um castigo. A taça está a encher-se. E se não mudarmos, virá sobre nós um castigo muito grande. Padre Sousa Lara, nas mensagens de Garabandal, a Nossa Senhora insiste muito nesta importância de fazermos muitos sacrifícios e penitências. E devemos sacrificar-nos mais. Qual é a importância deste pedido? Então, eu acho que está bem no centro, tal como na mensagem de Fátima, este apelo, como já referiu e bem, urgente à conversão. O pecado
no fundo, gera destruição, gera morte, não só pessoalmente, mas do ponto de vista social. E o mundo está a atravessar uma fase em que o pecado cresceu de uma maneira muito grande, e se nós não nos convertermos, voltarmos para Deus e não repararmos o mal que se tem feito e que se está a fazer, as consequências vão ser muito amargas. E portanto, esta mensagem abre-nos os olhos, digamos assim, com poucas palavras. Nossa Senhora ajuda-nos a perceber, no fundo, o ponto, a situação dramática em que se encontra a humanidade hoje. Em Fátima também já se tinha referido, não é? É a mesma questão. Estava-se na Primeira Guerra Mundial, se os homens não se emendarem, virá outra guerra pior, pois veio, não é? E depois temos tantas outras aparições, não é? A Akita, por aí afora. É sempre este tema da urgência da conversão. O Monsenhor Atanásio Schneider resume todas as aparições recentes de Nossa Senhora em conversão ao castigo. No fundo, é esta a dinâmica e este o drama dos tempos em que vivemos. Eu diria que, tal como os pastorinhos, o céu conta muito com a generosidade das almas santas, porque a sua intercessão, é um bocado como Moisés, biblicamente, é muito decisiva, né? Em Portugal nós tivemos a Beata Alexandrina de Balazar, há tantas almas vítimas, mas a inocência das crianças, os pastorinhos de Fátima, as jovens de Garabandal também eram muito novas, a oração das crianças é especialmente, digamos, eu diria que aplaca de uma maneira especial a ira divina e atrai bênçãos para toda a humanidade. Portanto, eu diria isto, não é? É um grande convite à conversão, à reparação. Fátima também era, não é? E à santidade, não é? Antes de tudo, temos que ser muito bons. No fundo, é redescobrir a vocação batismal, que ainda hoje continua a ser um grande desafio. Na cabeça de muita gente, a santidade é uma coisa para os padres, ou para as freiras, infelizmente. Exatamente. Porque neste caso a mensagem quando foi portanto, dada a conhecer em Garabandal, nessa altura, as pessoas ficaram muito desiludidas, estavam à espera de algo de mais, e esta mensagem fala daquilo que é o essencial, não é? Dos sacrifícios, da penitência e visitar o Santíssimo. Por isso na sua opinião, Pastor Zalara, acha que aqui nesta mensagem é como um antídoto para o mal da humanidade? Sim, na raiz da situação atual da humanidade está esta falta de penitência, esta dureza de coração, eu diria, não é? A gente vive de costas viradas para Deus, sem Deus, e isso materializa-se depois em um sem fim de tantos crimes, não é? Por exemplo, o aborto. Agora temos tantas coisas gravemente abomináveis, não é? Os casamentos entre pessoas entre os mesmos sexos, etc. O mal avança por esta dureza de coração. E, portanto, exatamente, o convite à conversão, e depois os meios clássicos, não é? O Santíssimo Sacramento, a oração. Nossa Senhora não propõe coisas estranhas, digamos assim, o rosário, não é? No fundo, a receita é simples, e eu gosto muito desta simplicidade de Nossa Senhora. Em Fátima, Nossa Senhora, logo na primeira aparição, não é? A irmã Lúcia pergunta: nós vamos para o céu? Sim, tu vais. E a Jacinta também, e o Francisco também, mas tem que rezar muitos terços. Então, basta rezar muitos terços para ir para o céu. Eu gosto muito também, a Garabandal, cada aparição tem as suas nuances, digamos assim. Eu diria que Fátima também é muito eucarístico por causa das aparições do anjo, logo no início, aquela oração tão bonita: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo.
Mas Garabandal insiste muito nesta questão do visitar o Santíssimo Sacramento e cada vez se dá menos importância à Eucaristia. Portanto, a centralidade da presença de Jesus na Eucaristia e como isso deve configurar o nosso dia-a-dia, né? Portanto, o visitar Jesus. O Francisco também ia muito para a igreja paroquial e ficava lá a fazer companhia a Jesus escondido, chamava ele. Isso tudo é muito importante, muito central na vida cristã. Não dá para viver sem a Eucaristia, né? Eu diria que não dá para viver sem a Eucaristia diária. E então estas aparições centram muito o nosso coração em Jesus Eucarístico e no Rosário, né? Muito bem. Obrigado, Pastor Zolara. Simone, tens uma questão a fazer ao Padre Braulio, a segunda questão. Ainda em relação a essa questão de muitos sacrifícios, muita penitência, né, que aparece tanto na primeira mensagem e ela reforça na segunda mensagem de Garabandal, e ela fala que devemos meditar na paixão de Cristo, né? Como que isso pode ser feito na prática do nosso dia a dia, Padre Braulio, né? Sacrifício e penitência, qual é a diferença e como é que nós oferecemos sacrifícios e penitência? Pois bem, a vida na Terra, a vida nesse mundo já é uma penitência, né? Jó, capítulo 7, versículo 1. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Aceitar o próprio estado de vida, né? Seja uma mulher casada, né? Uma família, um pai de família, um sacerdote nos seus deveres paroquiais, seja um profissional, né? Liberal, ali no trânsito, e fazer isso com esmero, com disciplina, é a maior penitência, né? Somente que almas generosas podem começar, né, uma vida de reparação. E eu vou ser muito prático aqui. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Ponto. Tanto Fátima quanto Garabandal resume nisso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Padre, explica para nós, seja mais claro. Padre Duarte acabou de dizer uma coisa óbvia que a gente esquece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus presente na Eucaristia. Padre Pio, ele sempre dizia, se os homens soubessem o valor de uma única Santa Missa, seria preciso chamar os exércitos para conter as multidões. Simone, infelizmente, minha filha, sabe o que move a nossa vontade, Simone? O dinheiro, minha filha. Dinheiro, Simone. Dinheiro. Bem-estar, conforto, fazer a própria vontade, e às vezes nem de forma errada, não. Às vezes a honra mesmo de ganhar um dinheiro, de viajar, de realizar os sonhos. Eu estou dizendo isso das pessoas que estão ainda vivendo na graça. Agora, existe uma multidão que são batizados e, de fato, perderam a fé porque não têm vida de oração, e Nossa Senhora atenta muito a isso, ela chama atenção, já não vivem mais na graça de Deus, não é? A alma da gente, ela é assim, ou nós estamos iluminados pela graça, ou estamos ofuscados pelo pecado. E a maioria dos batizados, grande parte dos batizados, já não vivem na amizade com Deus, indo à missa ao menos aos domingos, lendo a Sagrada Escritura, rezando o Santo Terço, e isso vai trazendo aos poucos para aquela alma, para aquela pessoa, para aquela família e para a sociedade um caminho sem volta,
Mas, por outro lado, graças a Deus, graças ao derramamento do Espírito Santo, né? A gente deve isso também muito à iniciativa de Deus mesmo, de derramar o Espírito Santo depois do Concílio Vaticano II. Não foi o Monsenhor Jonas Habib que levantou as mãos para o alto, vem Espírito Santo. Não. Não foi o Monsenhor Jonas, não foi um movimento carismático nos Estados Unidos ou na Itália. Não, foi Deus, o Senhor. Ele viu por onde nós estávamos indo e através de pessoas simples, jovens, que iam rezar, recebiam o batismo no Espírito Santo. Padre, o que é batismo no Espírito Santo? Está em Atos, capítulo 1, versículo 5. É um despertar para as coisas do alto. É a gente começar a ter sabor nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, e um certo de sabor, um ranço, digo uma palavra até forte, um nojo do pecado. É isso que o Espírito Santo cria na nossa alma. Um desejo de Deus, do amor, da verdade e uma aversão ao pecado. Nossa, que extraordinário é isso, Padre! Isso é o Espírito Santo? Sim, é isso. E uma pessoa, o tanto quanto ela tem o Espírito Santo, é o tanto quanto ela deseja as coisas de Deus. Se ela não tem o Espírito Santo, ela deseja as coisas desse mundo. E às vezes, desejando as coisas deste mundo, não necessariamente coisas ilícitas, mas o trabalho, que é uma coisa boa, acaba se tornando uma coisa ruim, uma idolatria. A relação íntima do homem e da mulher, onde vêm os filhos, que é uma coisa boa, começa a se tornar uma banalização. Então, o homem, ele troca o sentido final dele, que é Deus e a eternidade, por prazeres momentâneos, onde ele encontra um vazio e um pecado. Nossa Senhora desce do céu para nos recordar o Evangelho puro e simples. E uma vez que a gente entende isso, né, na nossa vida, a gente já começa a dizer não a um sistema, vamos dizer, um sistema mundano, um sistema materialista, e começamos de forma muito prática a buscar a Deus em primeiro lugar. Se esforçando para ir na missa todos os dias, rezando o terço, deixando de comer carnes e doces nas quartas e sextas, deixando as músicas que a gente gosta do mundo, certos divertimentos, e a gente vai vendo uma vida mais de sacrifício e oferecendo isso a Deus para aqueles irmãozinhos que ainda não descobriram a clareza da fé católica. Isso é reparação. E graças a Deus, Nossa Senhora ela tem reunido um exército ao redor do mundo de pessoas que encontraram a misericórdia e agora não querem viver somente para si. Amém. Querem ajudar Nossa Senhora a salvar as alminhas. Como bom. Francisco, Jacinta e Lúcia. E também todos aqueles que viram Nossa Senhora nas suas mensagens. Padre Sousa Lara, as pessoas perguntam muitas vezes, têm esta dúvida em relação à parte da primeira mensagem, na parte em que fala, mas antes temos de ser muito bons. O que significa na primeira mensagem de Garabandal, antes temos de ser muito bons? Que o que Deus espera em primeiro lugar de nós é, no fundo, uma vida de santidade. Deus não quer, Deus, antes que a gente faça coisas, quer que a gente seja, que se comporte, que viva como filhos dele. Aquilo que eu dizia, a questão do batismo, não é? E esse é o maior dos desafios da vida cristã. E pronto, e Nossa Senhora, de uma maneira muito pedagógica, não só em Garabandal, mas é muito comovente ver em todos os lugares de aparições. Ela dedica muito tempo, em Garabandal, mais de 2000 aparições, a formar os seus filhos neste ser muito bons. O que é que isso significa, ser muito bons? Ela ensinou aos pastorinhos, a estes videntes de Garabandal, em Medjugorje,
ela acompanha cada um dos seus filhos para ajudá-los a viver a grandeza da vida cristã, que não é uma vida excêntrica, pois é uma vida muito, digamos assim, normal, mas vivida com um amor enorme, não é? E isto continua ainda muito por descobrir. Não sei explicar. As pessoas têm práticas religiosas, mas é-lhes difícil viver. Não sei, vou dar um exemplo se calhar mais concreto. Jogar futebol como um cristão, ou fazer surf como um cristão. Não é igual, porque um cristão exercita as virtudes cristãs em tudo aquilo que faz, não é? E portanto, é isso, não é? Tem muito que se lhe diga, e infelizmente estamos pouco preocupados com isso. Não nos pomos muito essa questão, não é? O Padre Braulio falava, não é? O que é que significa para um pai ser cristão? Qual é a diferença de um pai cristão, ou de uma mãe cristã, ou de um engenheiro? Tem muitas consequências práticas. E Nossa Senhora, como eu dizia, com muita pedagogia, nós não sabemos o que é que ela disse a cada uma das videntes, mas vemos os frutos. No caso dos pastorinhos, já são 2 deles, não é? Já são santos. E viveram heroicamente as virtudes cristãs. Essa é um pouco a conclusão. As virtudes cristãs são os frutos maduros da vida cristã, que no fundo são os meios pelos quais se realiza a vida de Cristo em nós, a nossa configuração com Cristo. Este ser muito bons, antes de tudo sermos muito bons, no fundo é sermos outros Cristos, e isso realiza-se pelo exercício das virtudes, que às vezes é heroico, de acordo com as circunstâncias, da fé, esperança e caridade, e depois das outras virtudes todas. Nossa Senhora é uma grande mestra nesta escola das virtudes cristãs, né? Que depois se adapta às circunstâncias concretas de cada um. Ou seja, viver a pobreza, a justiça, a coragem, pode variar muito de umas circunstâncias para as outras, mas é sempre essa virtude, e essa virtude torna-nos mais parecidos com Jesus e com Maria. Sim. Nossa Senhora, é interessante falar disso, porque realmente Nossa Senhora em Garabandal chegou a falar numa das aparições que era o mais importante que gostava de cada um de nós, que nós fizéssemos, era na nossa vida do dia a dia. Não é? Os nossos, ou seja, abraçar a causa, como o Padre Sousa Lara estava agora a falar, de abraçarmos aquilo que somos como cristãos no nosso dia a dia, nas atitudes do dia a dia. E Nossa Senhora fez referência a isso, que realmente dava extrema importância a isso, do que às vezes fazer grandes sacrifícios, ou que realmente na vida do dia a dia, aquilo que nós fizéssemos como cristãos era mais importante às vezes do que outras coisas, não é? Grandiosas, mas que no fundo acabam por não ajudar, não é? Tem a ver, às vezes, como eu dizia, com uma ideia um pouco deformada da santidade. A santidade essencialmente é este exercício das virtudes cristãs na vida, né? E eu diria que há algumas que são especialmente importantes. Eu diria que são a humildade, a fé, a obediência, a castidade, né? São tudo virtudes em que o mundo em que vivemos não nos ajuda, e em que se propõe às vezes o contrário, né? Em que a humildade é mal vista, a obediência é mal vista, a castidade não se percebe o que é, e por aí afora. E portanto isso torna a cultura em que vivemos muito hostil a este florescer das virtudes cristãs. E Nossa Senhora tem sido como uma boa mãe, não é? Alguém que não nos abandona e que continuamente nos ensina, né? Estes caminhos que são decisivos, né? Sem humildade não vamos agradar a Deus, sem obediência e por aí afora. É muito bonito ver, por exemplo, a obediência heroica das videntes de Garabandal,
e de Fátima, etc. É mesmo um grande sinal de que aqui está Deus, né? A humildade, né? E por aí afora, não é? Sim, sem dúvida. Em relação, portanto, isto foi em relação à primeira mensagem, Padre Braulio. Depois houve uma segunda mensagem que foi dada a conhecer ao mundo a 18 de junho de 1965. Foi o anjo que São Miguel que comunicou esta mensagem. Nossa Senhora não conseguiu dar esta mensagem por tristeza e que isso provocou também nela. Então o anjo São Miguel teve digamos, esta missão de dar a conhecer a mensagem já numa fase final das aparições. Então Nossa Senhora, na segunda mensagem de Garabandal, faz questão de nos dizer que é nossa mãe, que nos ama muito e que não quer a nossa condenação. O Padre Braulio, o que está evidenciado em particular nesta segunda mensagem? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele dedicou 3 anos do seu apostolado, em primeiro lugar, aos seus apóstolos. E a razão de Nossa Senhora ter ficado na Terra mais um tempo, de 35 a 40 anos, foram os apóstolos. Jesus dedicou a essência da sua vida pública para formar os seus apóstolos, que constituem a igreja na sua cabeça, vamos dizer, porque os apóstolos são membros da igreja, sim, mas agem in persona Christi. Eles têm a plenitude do sacerdócio. E Jesus teve um cuidado muito grande com isso. E depois que Nosso Senhor subiu aos céus, derramou o Espírito Santo, a gente sabe disso pelos escritos dos Santos Padres, mas também por algumas belíssimas revelações privadas, que o motivo essencial, substancial de Nossa Senhora ter ficado mais tempo na Terra foram os apóstolos. Ela é mãe da igreja, Mater Ecclesiae, mãe da igreja. E Garabandal, ela desce do céu para falar a nós, padres e bispos. Porque nós, padres e bispos, nós não estamos acima do bem e do mal. A nossa alma também está em risco, como a alma de São Pedro, que Jesus teve que rezar por São Pedro para que ele se convertesse. Os apóstolos se debandaram. Judas, infelizmente, trilhou o caminho da perdição, se tornou filho da perdição, segundo as palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo. E somente São João ficou aos pés da cruz com a Virgem e depois fez companhia para ela até a sua ascensão. E ele era predileto do coração de Jesus e Maria. A mensagem de Garabandal, principalmente a segunda, é a nós, padres e bispos, ao clero. Porque se nós, padres, perdermos a fé católica, nós não temos o que passar para as pessoas, somente as nossas misérias. Dom Bosco dizia, um padre nunca vai sozinho para o céu e nem para o inferno. E o Padre Pio, que era muito místico, vivia uma vida de uma unidade com Deus, de uma intimidade, que a gente não tem nem como mensurar, né? Esses fenômenos místicos no Padre Pio. É algo extraordinário. E o Padre Pio, ele repetia, às vezes, para os frades ali, conversando, né? E à mesa. O padre, ele é um santo, ou ele é um demônio. Difícil. Porque nós que estudamos teologia, angelologia, a gente sabe disso. Não existe meio anjo. Ah, é meio anjo. Não. Ou é anjo, ou é demônio. O ser humano, o sacerdote, ou ele está na graça de Deus, trilhando o caminho do céu ou do inferno. E Nossa Senhora, ela faz tudo isso porque ela é mãe. Ela é mãe. Na verdade, as aparições de Nossa Senhora, elas não estão na ordinariedade, né, da revelação divina. Não está.
Está tudo contido na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e confirmada pelo Sagrado Magistério. Mas se nós nos desviamos, primeiro no âmbito da fé e depois no âmbito moral da vida, 1 João, capítulo 2, versículo 6, todo aquele que diz permanecer nele deve viver como ele viveu, não é? Abacuque 2,4, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa Senhora está preocupada com a formação dos seus filhos prediletos, sacerdotes e bispos. O bispo ficou na terra, formou a igreja, os primeiros apóstolos. Jesus também dedicou muito aos seus apóstolos. E hoje, os Sagrados Corações de Jesus e Maria, que estão vivos, ressuscitados, eles estão muito atentos e preocupados conosco, como Jesus estava atento a São Pedro e preocupado com a salvação de São Pedro, com a fé de São Pedro. Nossa Senhora estava preocupada com os apóstolos, atenta, e eles se dedicam a nós. Agora vai de cada um de nós ouvir Nossa Senhora ou não. Um dia São Pedro disse para Jesus, passagem famosíssima que todos nós conhecemos, João 6,68, Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. É isso. Nossa Senhora, quando os seres humanos estão confusos, porque nós vivemos num tempo de confusão, lendo o livro do Apocalipse, nós vamos perceber que a quinta igreja, a igreja de Sardes, Sardes significa aquela que não se mexe, aquela que não se expande. Apocalipse 3, versículo 1. Está escrito assim, tu dizes estar vivo, mas na verdade está morto. Nós vivemos num tempo tão difícil que a fé da maioria dos cristãos está morta. E Nossa Senhora desce do céu como mãe, como pedagoga, como rainha e senhora, para nos conduzir novamente a uma fé fervorosa, a uma caridade viva e ser assim conduzidos pelo Espírito Santo, não por nós mesmos, né? Porque ninguém está livre do pecado do orgulho, né? O pecado do orgulho transformou o mais belo de todos os anjos no pior de todos os demônios. E nós, padres, precisamos pedir muita humildade de coração, senão isso pode acontecer conosco também. Sim. Eu acho que essa segunda mensagem, ela resume isso. Padre Braulio, na altura, quando esta mensagem foi dada a conhecer, nós imaginamos o quanto foi grave, não é? E penso que Garabandal ficou um bocadinho marcado por causa desta segunda mensagem, não é? Talvez o facto de ainda não estar ainda aprovado, mas também não foi condenado, que é isso, é um ponto importante a salientar. Esta mensagem, agora Padre Braulio e Padre Sousa Lara acham que foi realmente uma mensagem que foi bastante dura na altura, nos anos 60, naquele contexto, e que de certa forma influenciou o futuro de Garabandal, a forma como, talvez ligado pelo facto de ainda não ter sido ainda aprovado? Eu acho que certamente a afirmação de muitos cardeais, bispos e sacerdotes estão no caminho da perdição é muito forte. Eu diria sobretudo cardeais, né? Pôr logo ali os cardeais. Sim. Em 1965 foi uma bomba, não é? E portanto foi uma espécie de balde de água fria que eu penso que gerou uma certa indignação das autoridades eclesiásticas, digamos. Depois o tempo foi mostrando que aquilo que parecia exagerado aos olhos de muitos, afinal, não era mais do que uma constatação muito verdadeira. Os últimos 50 anos a gente tem visto tanta coisa menos edificante, vamos pôr assim, da parte de muitos pastores e ainda hoje, não é? Agora os problemas continuam, não é? A gente
Pronto. Portanto, portanto, eu acho que isso agora joga ao contrário, joga a favor de Garabandal, não é? A gente tem visto tanta coisa que nunca sonhou ver, e afinal Nossa Senhora já tinha dito isto em 1965. Mas no fundo é o tempo da paixão da Igreja, é um tempo doloroso, custa-nos falar disto, não é? Aqueles que, no fundo, os pastores e os fiéis, não é? O corpo de Cristo está a ser dilacerado de tantas maneiras e pronto, e nós estamos aqui, e Deus conta com o nosso sim no meio disto tudo. A seguir a 1965, a década de 70 foi especialmente dolorosa pelo abandono, né, de muitos padres e do sacerdócio, muitos consagrados, muitos religiosos. Os anos 80 já foi menos um pouco, mas depois também houve muitas heresias, e pronto, e ainda hoje, né, ainda hoje estamos assim, coisas que jamais sonharíamos ouvir na boca de um cardeal, ouvimos, ou lemos no jornal. É triste, não é? Pronto, como digo, aquilo que no início parecia um exagero e uma coisa impossível, o tempo foi se encarregando de mostrar que era a mais dura realidade. Sim, sem dúvida. E o facto de Garabandal ter coincidido com o Concílio Vaticano II, na sua opinião, Padre Sousalar e Padre Braulio, acham que isso tem a ver realmente com também a própria mensagem que se queria dar, olhando para Garabandal e olhando para o Concílio Vaticano II, que acontecia no mesmo momento? Eu diria só que eram duas mensagens muito contrárias no sentido de sabor. O Concílio Vaticano II acabou suscitando um grande movimento de renovação na Igreja. Agora vai ser uma maravilha, digamos assim. E ao mesmo tempo Nossa Senhora em Garabandal a dizer que isto está muito mal, que se nós não mudarmos isto vem um grande castigo. E portanto, como eu digo, pareciam dois sabores contrários, não é? Na mesma altura. Por isso parece que quem queria abraçar aquela esperança de renovação do concílio não conseguia vestir, digamos assim, a camisola de Garabandal. Pareciam incompatíveis. Eu acho que não são incompatíveis. Certamente algumas coisas no concílio se calhar foram um pouco ingênuas, mas eu não leria assim tão... Quer dizer, criaram-se expectativas se calhar um bocadinho ingênuas a seguir ao Concílio Vaticano II, mas os textos e a renovação da Igreja e isso tudo são muito necessários, não é? Sim. Enfim, pronto, diria um pouco isso. Exatamente. O Padre Braulio tem o que acha sobre essa interligação entre Garabandal e a mensagem de Garabandal e o Concílio Vaticano II. O que é que acha na sua opinião, Padre Braulio? Deus é muito simples. Deus fala nos acontecimentos da nossa vida, né? Diante dos fatos não tem contra-argumentos. O Concílio Vaticano II trouxe coisas muito boas para a Igreja, eram necessárias certas coisas, outras nem tanto, que precisam ser reavaliadas por todos, para que a gente nunca deixe de viver na continuidade daquilo que é a fé católica. O que salva não é o Concílio Vaticano II, o que salva é a Santa Igreja Católica nos seus 2000 anos, né? Não foi inventada uma nova igreja a partir do Concílio Vaticano II, não. É a única Igreja de Cristo, é a única revelação divina, e a forma de nós tratarmos com o mundo moderno, que é muito desafiador, isso Ratzinger já escreveu, outros grandes teólogos já escreveram, que se a gente tentar negociar demais com o mundo, nós vamos perder a fé. Nós precisamos
evangelizar o mundo. Nós precisamos, como os primeiros apóstolos, São Pedro, São Paulo, São Tiago, São João, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, confiando muito mais nos dons de Deus do que na nossa capacidade humana, adentrar esse mundo desafiador e pedir ao Senhor aquilo que só Ele pode fazer. A transformação dos corações é um milagre maior do que levantar o morto. Isso só Deus pode fazer. E Ele quer fazer a partir do momento que nós, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas, também bons leigos, tiverem uma vida profunda de piedade, de oração, uma transformação interior, né? Ir para a via iluminativa, né? Uma linguagem teresiana, quarta morada, quinta morada, onde as paróquias trabalhem no desenvolvimento espiritual das pessoas. Aí sim nós teremos batizados, não só batizados por tradição ou por outro motivo, sei lá, às vezes as pessoas batizam porque alguém quer batizar, etc. Mas não adianta nada a gente batizar as crianças e não dar às crianças uma evangelização cristã e muito mais um exemplo de família e de desenvolvimento humano, né? Dom Bosco fazia isso, né? Ele dizia, primeiro é preciso formarmos bons cidadãos para que sejam bons cristãos. Santo Inácio de Loyola também fazia isso, né? Ajudava o desenvolvimento humano a ler, a escrever, a entender, e ali ele vinha com a fé católica, com missionários que tinham virtudes heróicas. O que aconteceu? Né? Depois do Concílio de Trento, com a Companhia de Jesus, o mundo inteiro foi cristianizado. Aí, a partir da Revolução Francesa e as perseguições aos jesuítas, chegamos aonde chegamos. Né? Agora é só por Nossa Senhora mesmo. Não tem... É só o céu para resolver. Papa Paulo VI dizia, né? Santo Padre. São Paulo VI, né? Não existe problema fácil, solução fácil para problema difícil. Não tem. Agora é só o céu. É só o céu. Só o aviso agora. Exatamente, só o céu é que nos pode valer, e realmente daí Nossa Senhora ter falado sobre o fim dos tempos, e é sobre esse ponto. Então, Simona, não sei se queres fazer a pergunta que foi até formulada pela equipe do Apostolado de Garabandal no Brasil. Se quiseres então pôr a questão. Então, eu gostaria de perguntar ao padre Souza Lara, então, como relaciona os eventos e mensagens em Garabandal com a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento sobre os tempos finais, né? Os fins dos tempos. Então, é uma pergunta grande, mas eu já falei. Eu acho que a mensagem de Garabandal insere-se num esforço do céu de nos preparar para estes combates finais, não é? Que estamos a viver. Eu diria que da Medalha Milagrosa, de 1830, depois vem lá Salete, depois Lourdes, depois Fátima, a Garabandal, antes de Garabandal, depois de Garabandal, a Akita, enfim, tem todo um movimento, todo um esforço do céu de nos preparar para estes desafios grandes e também com grandes promessas, não é? Esta questão do milagre, não é? Do aviso. Ao Padre Gobi, Nossa Senhora também fala do aviso, a graça que vai ser, as conversões que vão surgir daí, não é? Os santos que vão sair do aviso. Portanto, não há dúvida que estamos a viver momentos únicos da história da salvação, em que os desafios, os combates são maiores, mas as graças também. E o céu, e como dizia o Padre Braulio, isto é sobretudo iniciativa do céu. É Deus e Maria, Jesus e Maria que estão trabalhando nas almas pequeninas e preparando, e vamos ver também coisas extraordinárias, né? O aviso, o milagre, né? São tudo coisas que vão mudar o rumo dos acontecimentos no melhor sentido.
E, portanto, e Deus conta connosco, não é? Eu acho que do ponto de vista bíblico há muita abundância digamos assim, de textos que falam sobre estes tempos que estamos a viver, que graças a Deus muitos católicos e não só, não é? Muitos cristãos, muitos irmãos protestantes e judeus que estão atentos aos sinais dos tempos, têm oportunamente dito que esta palavra está-se agora a realizar, ou esta palavra está-se agora a realizar. Eu vejo que, graças a Deus, isso acontece, e embora muitos católicos não estejam muito atentos aos sinais dos tempos, se calhar mais os protestantes e alguns judeus do que os católicos, mas também há, graças a Deus, e nós temos a ajuda extraordinária de Nossa Senhora, não é? Graças a Nossa Senhora. Nossa Senhora em Garabandal, por exemplo, não é? Diz que depois vem mais 3 papas, 4, não é? E depois vem o fim dos tempos, não é? Pronto, são coisas muito... Eu já contei em alguma ocasião que esta distinção entre fins dos tempos e fim do mundo, para mim, vem de Garabandal, foi muito útil para compreender muitas coisas, não é? Na história da salvação. E pronto, portanto, eu diria que não há dúvida que estamos em tempos especiais. Eu agora li recentemente, há um ano, mais ou menos, há menos de um ano, aquele livro da Jacinta, que penso que o título agora já não sei, não é? Mas fala do fim dos tempos também. Fim dos tempos, sim, exatamente. Pronto, então isto para dizer, é muito evidente que o conteúdo da mensagem de Garabandal tem tudo a ver com o fim dos tempos. Tudo a ver. Padre Braulio, a sua opinião sobre esta pergunta, sobre o fim dos tempos. Seria esse o livro? Não, esse é o livro. Não, é o livro da Jacinta, mas Jacinta de Garabandal, não é Jacinta de Fátima. Sim. É de Garabandal. A Jacinta publicou, digamos, ela participou, digamos, na publicação de um livro em que ela fala, digamos, abertamente sobre algumas questões, não é, relacionadas com a história de Garabandal e com a atualidade. E é um livro que realmente gostei muito de ler e portanto, o Padre Sazolara também já leu o livro, não é? Eu tenho aqui, agora não vou buscar, que senão sai de cena. Eu também... Mas eu tenho ali embaixo, na capela. É bom saber, porque as pessoas no Brasil vão conhecendo, né? Sim. E depois vou mandar para o Padre Braulio, o apostolado, lá no site do apostolado, nós temos lá um resumo que nós fizemos do livro. Até foi o Padre Vítor que me ofereceu esse livro, e agradeço imenso. E esse livro depois fiz um resumo. E então coloquei lá no site um resumo dessa entrevista à Jacinta. E depois eu faço questão de depois mandar para o Padre Braulio sobre esse pequeno resumo, para ter uma ideia mais ou menos do conteúdo. É algo assim raro, porque o Padre Sazolara deve saber isso, que as 4 videntes, ao longo destes 50 anos, foram raras as vezes em que falaram. Poucas entrevistas. E quando houve entrevistas foi quase, elas próprias não queriam muito, não é? Tudo que se sabe muito de Garabandal, mesmo o próprio Diário de Conchita. O Diário de Conchita foi uma imposição dos sacerdotes que ela registasse todos os momentos vividos em Garabandal. Ela não queria. Portanto, e todas as entrevistas que ocorreram, a Conchita, que fez uma entrevista na BBC, foi até com a ajuda da Madre Teresa de Calcutá, que era, portanto, amiga da Conchita, que houve essa entrevista. Então, esta última entrevista da Jacinta, em 2000, e penso que foi em 2021, é realmente algo raro e que é interessante ler realmente o que ela referenciou em relação sobre as aparições de Garabandal, não é? Pronto, não sei, o padre Braulio, só para terminarmos, também não podemos estender-nos mais, senão estaríamos aqui até amanhã, e teria todo o gosto de estar aqui com esta bela companhia de hoje, não é?
Mas para terminarmos, então, Padre Braulio, no mesmo seguimento que se falou há bocadinho, então, sobre o fim dos tempos e a relação com as mensagens de Garabandal. O que é que tem a dizer sobre isso, a comentar sobre isso? Para as pessoas que estão nos acompanhando e depois vão ver a live, fica muito duvidoso, né, essa expressão fim dos tempos, fim do mundo. Olha, o que é fé católica? Que Jesus virá no fim da história humana, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos, né? A parousia, a vinda de Cristo, né? O juízo final, a ressurreição da carne, e assim a gente entra na retribuição eterna ou condenação eterna, como está na Sagrada Escritura, em Mateus capítulo 25. Então, qual que é a diferença de fim do mundo com o fim dos tempos? Olha, fim dos tempos, a gente pode resumir, né, para as pessoas entenderem, como fins de etapas, de ciclos históricos. Por isso que o Apocalipse tem 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse quer mostrar o ciclo histórico da ressurreição de Cristo à parousia. Entende? No Antigo Testamento, Deus já deu um basta algumas vezes. No dilúvio, ele deu um basta, porque a humanidade tinha se distanciado demais do respeito com o próximo, daquilo que é evidente, que está na consciência de cada um, porque lá no Antigo Testamento, na época de Noé, ainda não tinha tido uma revelação divina, propriamente. Começou depois com Abraão, mas o ser humano tinha que viver uma ética, um respeito natural com o próximo, e isso perdeu. E Deus se arrependeu de ter criado o ser humano e enviou o dilúvio para colocar fim naqueles tempos de promiscuidade, de paganismo. Aí Deus começou a se revelar a Abraão. E revelando a Abraão, ele vai constituir um povo, sendo bastante resumido aqui. Moisés vai conduzir esse povo à terra prometida e todo um mistério que Deus tinha. O Egito, o imperador, endureceu o coração contra Deus, né? O faraó, e Moisés foi lá com Arão, pedindo gentilmente, olha, deixa o povo embora, nós somos o povo de Deus, nós estamos aqui cativos há 400 anos, nós precisamos continuar a nossa vida. E o faraó, não, você vai ficar aqui, você vai fazer as coisas do meu jeito, etc. Aí Deus enviou 10 pragas à terra do Egito para amolecer o coração do faraó, para colocá-lo no lugar dele, para que o povo continuasse o seu caminho. Ou seja, Deus enviou as 10 pragas no Egito e aquilo foi o fim daqueles tempos de escravidão para o povo de Deus. E continuou. E na história de Israel, quando Jesus foi crucificado e levado aos céus, ele disse em Mateus 24, versículo 2, está vendo todas essas pedras? O templo, muito bonito, ótimo. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. 35 anos depois, o imperador Tito Romano entrou com as legiões romanas e dizimou, acabou com Jerusalém, sobrou nada. E até hoje a religião judaica não é a mesma, porque ela não tem um templo para oferecer o sacrifício da antiga aliança. Mudou totalmente o tempo, o ciclo histórico de Israel. Aí começa o tempo da igreja. A primeira igreja, Éfeso, ela fala da geração apostólica e subapostólica, daqueles que foram ordenados bispos pelos apóstolos. Depois que morreu o último apóstolo, São João, e os bispos ordenados pelos apóstolos, acabou aquele ciclo histórico, e veio um outro ciclo, a perseguição dos romanos e a era dos mártires, é a igreja de Esmirna, né? Acabado a igreja de Esmirna, com o Edito de Milão em 313, começa um outro ciclo, um outro tempo histórico da igreja, que é a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa livro,
Então, é a igreja dos doutores, dos grandes concílios, dos dogmas trinitários, cristológicos, etc. Esse ciclo, esse tempo, vai acabar com a coroação de Carlos Magno, no ano 800. Quando Carlos Magno é coroado imperador sacro-cristão, germânico-cristão, a Europa começa a ser unificada na fé católica e nós temos a igreja de Tiatira. Tiatira significa triunfo. A fé triunfa em toda a Europa, uma única fé, uma só igreja, e verdadeiramente ali com a teologia, a vida mística e o desenvolvimento humano, nós temos a cristandade. Sendo bastante resumido, como que acaba esse ciclo bom da Idade Média de uma unificação da fé? Com revoluções, né? O renascentismo que volta, a Guerra dos 100 Anos, e depois nós temos aí a Revolução Protestante em 1517. A Revolução Protestante gera a Revolução Francesa gera a Revolução Comunista, e a Revolução Comunista bolchevique gera esse relativismo de todas as coisas, o globalismo que estamos vivendo. O que é o fim dos tempos? Gravem na mente e no coração. O fim dos tempos, dito em Garabandal, é o fim destes tempos de revolução, onde a igreja está fragmentada pelo protestantismo, onde a sociedade está fragmentada, o conhecimento humano, pelo iluminismo francês, e onde a política, a organização das nações, está fragmentada pelo comunismo, e onde o ser humano, para sobreviver, trabalhar, comprar e vender, está quase reduzido a uma escravidão pelo globalismo. Eu não vou entrar aqui em outras nuances, que nos levaria muito longe, mas o triunfo do coração imaculado de Maria é isso. É o fim literal do protestantismo, do iluminismo, do comunismo e de um sistema bancário financeiro onde está escravizando todos nós. Aí Nossa Senhora vem com o seu coração imaculado, triunfa sobre esse sistema revolucionário, que já tem 500 anos, e devolve ao Santo Padre, ao Papa e toda a cristandade, o governo e a regência das nações. Aí teremos um tempo de paz. Garabandal só veio para recordar o que Nossa Senhora tinha dito em Fátima. Filadélfia, igreja, significa amor entre os irmãos. Aí a reconciliação dos ortodoxos e protestantes na fé católica e uma reevangelização maravilhosa de todo mundo, o derramamento do Espírito Santo, Jesus Cristo na Eucaristia como centro de todos os países e uma grande evangelização. Aí só depois, só Deus sabe, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, aí vem Laodiceia, que significa juízo de Deus, mas isso é no tempo de Deus e só Ele sabe. O que nos aguarda é algo extraordinário, é lindo, a renovação da Santa Igreja Católica e a unidade dos cristãos. Isso é Garabandal, na minha inteligência. Muito bem, muito obrigado, Padre Braulio. Acho que fez um resumo muito bom também, e Padre Sousa Lara, sobre realmente o que é Garabandal. É isso mesmo, Garabandal é esperança também, uma mensagem de esperança para a humanidade e que tudo será renovado na Terra. E que é essa a mensagem principal, não é? E da qual nós temos que fazer parte e temos que ajudar nessa grande mudança que irá ocorrer no mundo inteiro. E eu agradeço imenso a vossa presença aqui. Eu gostava de ter aqui muito mais tempo, muito mais horas, e fazer mais perguntas, mas realmente temos que pôr um... Tínhamos muito mais perguntas, muito mais. Muito mais. Pronto. Continuação, exatamente. E então eu agradeço imenso, porque realmente isto a missão do Apostolado de Garabandal, e o facto de estarmos ligados com sacerdotes como o Padre Sousa Lara e o Padre Braulio, que quiseram aceitar o nosso convite, para nós é muito importante, porque Nossa Senhora falou em Garabandal que os sacerdotes são os seus filhos prediletos, falou tão bem dos sacerdotes e referenciou a importância dos sacerdotes e do sacerdócio,
porque para nós, a nossa missão não pode estar só para nós, focado só para nós, temos de estar abertos e estar ligados com sacerdotes como o Padre Sousa Lara e o Padre Braulio, da qual eu agradeço imenso, e obrigado por terem estado aqui. Espero que possam vir connosco, e já lancei este convite várias vezes, Padre Sousa Lara, um dia que venha connosco nas nossas peregrinações, teria toda a alegria que pudesse vir connosco, quem sabe em 2023. Era bom. O Padre Braulio também pode vir de novo, que eu gostaria imenso, não é? Que pudesse vir, que foi uma alegria imensa ter estado connosco em julho deste ano. E pronto, iremos fazer também agora no próximo ano. Aproveito, isto aqui é publicidade, entre aspas, agora do apostolado, mas tenho que fazer, porque faz parte também da missão. O apostolado nasceu e ao longo deste tempo, graças também às peregrinações, toda a equipe do apostolado foi através das peregrinações que nós realmente fizemos, e é uma grande missão de evangelização para nós, para o apostolado. E todos os anos, graças a Deus, têm vindo muitas pessoas do Brasil e de Portugal e dos Estados Unidos. Este ano vieram da Austrália, e é a nossa maneira também de nós também fazermos a evangelização cristã, não é? Através de Garabandal. E esta é uma das nossas missões. A outra missão é através do nosso livro, não é? Nós temos agora a 4ª edição no Brasil, já, que lançamos agora, pela graça de Deus, e ele já está no Brasil. Aliás, o livro foi publicado no Brasil, e portanto, para nós, esta também é uma referência, é uma ajuda ao próprio apostolado, e é uma forma também da evangelização. Se o Padre Sousa Lara e o Padre Braulio puderem ajudar também na divulgação, agradeço. E às pessoas que estão aqui realmente a ouvir também, aqui está o nosso livro. É uma 4ª edição, portanto, foram acrescentados mais alguns textos, nomeadamente sobre o grande milagre de Garabandal e o futuro grande milagre de Garabandal. E portanto, aqui estão as nossas duas grandes ferramentas de evangelização que nós usamos, e que esperamos continuar com a nossa missão e com as lives, e de ter estes encontros maravilhosos como tivemos hoje. Portanto, agradeço imenso, Padre Sousa Lara, muito obrigado, e Padre Braulio também, muito obrigado, Simone, obrigado por fazeres parte da equipa, e toda a equipa que não está cá. Um grande abraço para todos os da equipa do apostolado no Brasil, e muito obrigado. Foi uma alegria. Agora vai ter que celebrar a Vamos Santa fazer Missa. então uma benção final, por favor, para terminarmos então a nossa live. E agradeço imenso a todas as pessoas que estiveram hoje aqui connosco na live e que assistiram ao vivo a esta live. Muito obrigado por estarem connosco. Agora é o Padre Braulio. Com a relíquia de São Pedro, Julião e Mar, ex ostibus, um santo eucarístico. E quando eu estive lá na nossa peregrinação, né, a Portugal, Península Ibérica, quando fomos a Balazar, sim, bem pertinho do padre aí, o pároco nos presenteou com uma relíquia também no pedacinho da vestimenta da Beata Alexandrina, maravilha. Né? Vamos pedir a intercessão desses dois santos eucarísticos para que envie sacerdotes eucarísticos, capelas de adoração perpétua, e também um povo bem disposto, que reze o rosário, que faça pequenos sacrifícios do dia a dia, para que apresse o triunfo do coração imaculado de Maria. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela poderosa intercessão dos divinos corações de Jesus, Maria e José, Beata Alexandrina, São Pedro, Julião e Mar, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que alegria, né? Obrigado por proporcionar para mim participar com vocês. É uma renovação espiritual. Obrigado. Obrigada pelo privilégio de estar com vocês. Obrigado. Boa noite. Fiquem. A sua bênção, a vossa bênção. Até à próxima.